gente a subir a Avenida da Liberdade, e as pessoas que se juntaram no Marquês também, foi algo de único novamente. Nunca aconteceu a mesma coisa, tiveram exatamente. Que mudar a localização por não ser suficiente para abarcar tantos manifestantes. Eu sou do Porto, a minha mãe foi à manifestação do Porto, e a minha avó e o meu irmão foram todos em excursão, e ela, quando chegou, ela chegou um bocadinho atrasada, também porque a minha avó já tem uma certa idade e não queria pô-la numa manifestação. Quando ela chegou à batalha, 1 hora depois, ainda a batalha se estava a esvaziar. Portanto, para quem não conhece o Porto, a Praça da Batalha é bastante grande, e a minha mãe diz que havia pessoas até à Ponte de Dom Luís. É uma distância que a pé, a andar depressa, são 5 minutos. Portanto, era de facto mesmo muita gente. Relativamente às eleições, acho que não. Acho que as pessoas perceberam que não é com eleições unicamente que nós contribuímos para a melhoria da situação no país, e penso que os novos PECs, o FMI, as políticas que temos vindo a adquirir nos últimos anos, levantaram uma série de questões sociais e laborais que graçam por toda a sociedade, e isso afeta toda a gente de uma forma ou de outra. O distanciamento entre quem está muito bem e todos os restantes portugueses, neste momento, é enorme. Existe um fosso na realidade social do país, e haverá muita gente que se encontra frustrada e que quer dizer que basta. Já agora, Mariana, relativamente a isto, só queria referir que isto que está aqui, que a Sofia Lemos referiu como um balão de tensão social acumulado, é uma expressão interessante, mas existe realmente uma tensão social acumulada, e existe também uma presença cada vez maior, não só das organizações de precários e destes movimentos, como das organizações de trabalhadores de uma forma geral, que estão a introduzir um tipo de discurso mais forte e uma exigência mais forte de direitos, e de forma que as pessoas também possam ter posições para onde se desloquem, não é? Ou seja, se os sindicatos dão uma resposta, os movimentos dão outras, mais formais ou menos formais, e essa tensão terá lugar para se exprimir, contando com esse trabalho que deve ser continuado e tem sido continuado nos últimos anos. Portanto, a tensão deverá ser sempre aquilo que é a expressão social, não é? E, portanto, parece-me que é positivo que tenha um caminho a percorrer, que tenha um caminho que é facilitado pelas organizações que existem, e como a Paula disse, e muito bem, as pessoas também, quando se juntam para uma iniciativa destas, procuram em seguida uma resposta mais concreta, e, portanto, vão procurá-la, vão tentar se organizar e vão a seguir continuar a andar para a frente, chamar-lhe tensão social ou disputa de direitos, enfim, mas aquilo que acreditamos é que isso não vai desaparecer. Um apontamento, creio que não merece propriamente uma resposta, mas mais um comentário da vossa parte. A precariedade sempre foi apontada talvez como uma barreira para a organização dos trabalhadores, nomeadamente por terem menos laços de solidariedade, por não estarem fisicamente tão próximos. Isso, aliás, foi sempre uma dificuldade também para os sindicatos de conseguir organizar os precários. Neste momento, a precariedade foi o denominador fundamental para conseguir agregar tanta gente. Eu gostaria de saber, neste panorama, que sabemos que vai aumentar o desemprego, que provavelmente vai aumentar muitíssimo mais a precariedade, exatamente também decorrente do aumento do desemprego, se vocês acham que não há o perigo de haver um retrocesso no sentido de organização desta massa. Se tem algum comentário a fazer? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas se aperceberam que a precariedade neste momento é um fenómeno tão grande na sociedade, toca a tantas pessoas, que é de facto um denominador comum. O denominador comum não são os partidos, não são valores que partilhem de forma diferente, é de facto a precariedade. Neste momento, a precariedade e o desemprego são comuns a grande parte da população portuguesa, e isso é um fator de união. Aquilo que deve ser dado, penso eu, do ponto de vista do ponto de vista das organizações e dos movimentos, é perceber que isso é uma realidade. A precariedade não facilita a luta dos trabalhadores ou das pessoas que querem adquirir direitos. Dificulta porque lhes retira espaço, envolve-as em chantagem, e a precariedade também, já agora, é uma condição de alguém que transita entre a dificuldade laboral e a precariedade laboral e o desemprego, e, portanto,
é um verdadeiro tango que é desastroso para a vida das pessoas. Esse sim é absolutamente desastroso e que não facilita nada a organização, dificulta. E, portanto, as organizações têm que responder a isso, os movimentos têm que responder a isso. Acho que estão a fazê-lo e já não é cedo, e quanto mais forte for essa resposta e essa adaptação, mais fácil será, até porque todas as organizações de trabalhadores, mais ou menos formais, estão permanentemente sob ataque, sejam os sindicatos, sejam os movimentos ou sejam outro tipo de organizações, não é? Uma pergunta, Rui Miguel Marques questiona se, sendo a má distribuição da riqueza e dos sacrifícios a principal razão da crise, porque é que não foi dada maior visibilidade a esta mensagem? Bom, não foi dada maior visibilidade à mensagem porque, de um ponto de vista de estabilidade da manutenção da situação económica como ela está, aquilo que se tentou fazer foi passar ideias como a inevitabilidade desta situação, o realismo que é preciso ter para responder aos compromissos, como se a maioria das pessoas não quisesse responder aos seus compromissos e como se as economias não devessem funcionar e os países para responder às pessoas em primeiro lugar. Aquilo que nós sabemos é que muita gente não quer dar visibilidade às alternativas que existem de redistribuição daquilo que é produzido nas empresas. Aliás, a Organização Internacional do Trabalho é absolutamente perentória nisso. Nas empresas e nos países, a redistribuição daquilo que é o produto e da riqueza é mais eficiente quanto mais próxima é feita do local de trabalho. E isso é exatamente o contrário do que tem sido seguido. Portanto, a inevitabilidade não gosta dessa alternativa. Quem acha que... Quem analisa os parâmetros da sociedade atual por aquilo que é o espelho do que é hoje e, portanto, acha que é perfeitamente normal alguém levar toda a produção para casa, todos os dividendos de uma empresa para casa, enquanto as outras pessoas são remetidas às dificuldades, bom, se alguém acha que isto é normal, então dirá que é realista, que seja muito difícil nos próximos anos alterar isto. Aquilo que nós dizemos é que isso não é realismo nenhum, isso é olhar para a realidade e não a tentar alterar e portanto, parece-me que essas pessoas ganham que sempre que tentam manter este manto de inevitabilidade, este realismo, este pseudo-realismo vazio sobre a situação da economia e do trabalho, aquilo que nós estamos a fazer e o trabalho que tem sido feito é precisamente no sentido de mostrar que há alternativas e que isto não é nenhum realismo, nós queremos outro projeto social e estamos a lutar por ele e já não vamos deixar de lutar. A mensagem que combatemos é a da fatalidade, não é? Fatalidade em relação à precariedade e fatalidade também em relação à má distribuição da riqueza. Exatamente, basicamente existe um projeto que está em cima da mesa que tem regras, umas regras de fluxograma que parece que distribuem a riqueza sempre para um lado enquanto retiram sempre do outro, e aquilo que nós estamos a dizer é nós vamos mudar esse fluxograma e vamos mudar essas regras. Estamos a caminhar para isso. Paula, não sei se queres adiantar também alguma questão. O de facto tocou todos os aspectos. Eu quero lembrar novamente que continuamos a receber perguntas através do mail direto@esquerda.net, através do Facebook do esquerda.net e também do Twitter do Bloco de Esquerda. Vamos então avançar para uma pergunta de Luís Lopes. Paula, ele diz que pretende começar a fazer atividade contra a precariedade e pergunta com quem é que deve falar. Portanto, eu antes de mais quero agradecer ao Luís Lopes, porque durante este mês que estivemos a trabalhar em conjunto com outras pessoas para este protesto, o nosso objetivo era de facto passar essa mensagem. É importante as pessoas envolverem-se na sociedade civil. E o Luís Lopes percebeu-a e de facto quer fazer alguma coisa para isso. Com quem é que ele deve falar? É mais complicado não sabendo onde é que o Luís Lopes está neste momento. Se estivesse em Lisboa, dizia-lhe que poderia falar com os precários e flexíveis, poderia falar connosco, embora eu não saiba muito bem o que irá sair deste momento do protesto. Nós ainda estamos a ouvir as pessoas, estamos a ler o que nos enviam, as propostas, e estamos a ver se de facto podemos também nós agrupar-nos em grupos definidos pelos cidadãos, ou se vamos reforçar uns que já existam. Se estiver no Porto, pode falar com os FERV, pode falar com os intermitentes, pode falar com associações, pode criar os seus próprios movimentos e dar voz às suas preocupações e à defesa dos direitos que ele entende como mais importantes. O importante, de facto, é que ele comece a debater e que se agrupe
para que a sua voz e a dos outros tenha mais pressão e seja ouvida. Só uma curiosidade, costumam chegar muitas perguntas deste género de pessoas que querem começar a ter um ativismo e que não sabem exatamente como fazê-lo? Sim, chegam de facto muitas perguntas de pessoas que querem juntar-se a reuniões que nós possamos ter, que querem contribuir de alguma forma, que nos perguntam o que vamos fazer a seguir porque eles querem ser parte dessa mudança, e pessoas que simplesmente dizem: eu neste momento, depois de ter ido ao protesto, ou já há alguns anos que me juntei a este movimento, nós estamos a fazer isto. É importante que toda a gente perceba que é através do envolvimento na sociedade que a sociedade é alterada. E tens alguma sugestão para quem quer envolver-se de uma forma mais ativa? Ela também respondeu bastante bem a esta questão, e acho que todos os movimentos de trabalhadores precários que existem e mesmo a organização do 12 de Março, os espaços que estão a ser criados são positivos, para além dos sindicatos. Se for alguém que se interessa mais pela atividade sindical, mas também queria referir que o Mayday é uma manifestação de trabalhadores precários que existe em Lisboa, existe no Porto, existe em Coimbra, e organiza-se, e é no dia 1º de maio também, junta-se depois à manifestação do conjunto dos trabalhadores. Uma ideia é um espaço de movimentação e de dinamismo dos trabalhadores precários e das pessoas que estão nessa luta, e portanto isso está-se a desenvolver, e há reuniões e assembleias todas as semanas em Lisboa e no Porto, e penso que em Coimbra também está a ser organizado, e portanto envolve pessoas de várias organizações, pessoas que estiveram no protesto de 12 de Março, dos precários inflexíveis, do FERV, pessoas que são desempregadas, pessoas que não têm nenhuma organização, com partido e sem partido, enfim, é uma junção de forças e de pessoas a favor da luta contra a precariedade. Têm sido muito participadas essas reuniões que têm surgido após a... Essas reuniões têm todas tido várias dezenas de pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. Há um dinamismo muito forte nessas reuniões, até porque aquilo que a Paula referiu, e muito bem, as pessoas estão a ganhar a noção de que é importante participar. O mais interessante é ver que são pessoas de vários tipos, de várias orientações, que vêm dos mais diversos locais. E isso dá uma força à razão que as pessoas têm, que é muito forte, que é evidente, não é? Porque as pessoas já têm a razão, as pessoas já tinham razão antes, não é? Quando exigiam e praguejavam para si próprias, ou exigiam os direitos para si próprias e para os seus amigos, mas agora estão a dar mais alguns passos, e esses passos estão a ser criados, e a Paula já referiu vários, eu refiro também o Mayday, que também é um ponto de situação muito importante, até porque foi já agora a partir do Mayday que surgiram os precários inflexíveis e o FERV, por exemplo, e outros movimentos, inclusivamente, ou foram reforçados pela parada do 1º de maio. E a expectativa é que agora o próprio Mayday seja alimentado, obviamente, por esta massa que aderiu à manifestação de 12 de Março e este movimento? A expectativa, eu penso que a Paula já referiu muito bem, a expectativa é que as pessoas passem a agir para alterar a situação que não lhes é favorável. E, portanto, o Mayday é um espaço importante para isso. Há outros. O movimento de 12 de Março foi muito importante para isso. Os outros movimentos de trabalhadores precários são muito importantes para isso. Os sindicatos são importantes para isso. Todas as organizações que as pessoas queiram transformar ou criar são importantes para isso. Rui, uma questão sobre o falso trabalho independente. Tiago Ribeiro pergunta se o problema não está na lei, porque é que a ACT não é chamada à pedra como objeto de protesto? E questionar os tribunais com ações de falso trabalho independente, pergunta ele. Estamos neste momento a trabalhar para isso? Mais ou menos. Uma das coisas que é acho eu, definidora, ou que pelo menos classifica a forma como um Estado funciona ou organiza as instituições é precisamente quando nós percebemos que são as pessoas que têm que forçar as instituições a funcionar. E isso é muito complicado. É muito complicado com as custas judiciais a aumentarem, com os processos em tribunal a demorarem 2 ou 3 anos, com o processo psicológico bastante agressivo que isso envolve para os trabalhadores. Dizer que uma das soluções é vamos inundar os tribunais ou vamos cada pessoa pagar do bolso o dinheiro que não tem para meter uma empresa em tribunal que não pagou o que devia ou que não fez o contrato que devia, como forma de resolver um problema. Nós achamos que é importante dizer sempre às pessoas que elas vão ter sempre que lutar e que são elas que defendem os seus direitos. Isso é absolutamente fundamental, seja nos tribunais, seja noutro sítio. São elas que decidem a forma que se adapta a elas.
Nós temos muitos casos de pessoas que não conseguem simplesmente ir para tribunal, porque não